Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Não era bem a ideia trazer um vídeo agora, né? Eu confesso, né? Sempre tento assistir a todos os jogos da rodada, ao vivo ou depois, antes de vir aqui fazer análise com vocês, para não correr o risco de falar uma besteira sobre um jogo sem assistir, né? E ainda não assisti a todos os jogos dessa quarta rodada, então o vídeo viria depois. Mas inclusive para você que está acompanhando o canal e não é do jornalismo, seja bem-vindo ao jornalismo, né? Às vezes a pauta bomba acontece e se sobrepõe, a gente tem que falar. Tô gravando esse vídeo na noite da segunda-feira, dia 27 de janeiro, em que o Sergipe anunciou oficialmente que está sem treinador. Ailton Silva caiu e tivemos dispensas de jogadores também, pontos importantíssimos para a gente analisar. Antes, deixa eu só pedir, claro, que você deixe o like, que você comente, né? Você que está assistindo, comente sobre o que acha do assunto. Quem está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e ficar ligado nas nossas análises por aqui. Sem mais delongas, então, vamos falar de Sergipe. Hoje seremos um pouco mais diretos. Aí a nota oficial que o Sergipe publicou comunicando a decisão que nós recebemos nessa segunda-feira. O Clube Esportivo Sergipe informa a saída do técnico Ailton Silva. A ação se deu em comum acordo entre as partes. Ao técnico, o Clube Esportivo Sergipe agradece pelos serviços prestados e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Assume o comando interino o auxiliar técnico Paulo Elber. O clube também anuncia saídas em comum acordo dos atletas Bambam e Berg. Já o goleiro Igor Leonardo e o zagueiro Lucas Straub pediram desligamento da equipe. O Sergipe agradece aos jogadores pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Pois bem, tá aí a nota do Sergipe informando as decisões e essa análise vai passar, né, de maneira mais direta por 3 pontos. Eu quero passar especificamente por 3 pontos para a gente entender um pouco dessa situação específica e do momento que vive o Sergipe. Primeiro, falar do treinador, né? Endereçar logo a decisão mais importante, que é a do treinador, é a mais chamativa. O Ailton Silva, ele não é um santo milagreiro, ele não chegou para resolver todos os problemas do Sergipe, ele não resolve a parte de deficiência técnica de jogadores, ele não resolve a parte de dívida, ele não resolve a parte de problemas administrativos. Ele não tá ali para isso, ele é o treinador. O que ele pode resolver é a parte de treinamento e a parte de como o time se dispõe em campo. E nessa parte, o time estava devendo também. Óbvio, ele não é o maior culpado da situação, muito pelo contrário, difícil encontrar um treinador nesse estágio, né, que mudaria completamente o cenário do Sergipe, mas o Ailton Silva não fez um bom trabalho. É bem verdade, foram poucos jogos, foram apenas 5, né, contando Copa do Nordeste e estadual, mas o time teve problemas muito latentes. Se você for pensar em construção de jogo, em criação, né, eu tive no final de semana agora comentando pela TV Atalaia Sergipe e Falcon, a vitória do Falcon por 1-0, e nós também comentamos Sergipe e Barra na primeira rodada, e foi um cenário muito parecido. O Sergipe de repente fica com um jogador a mais, empilha atacante de lado, bota centroavante, cruza na área, cruza na área, cruza na área. O goleiro Diogo do Falcon se consagrou, porque foi bola na área o tempo inteiro e ele chegou em todas. E salvou a grande maioria delas. Né? O Sergipe com muitas dificuldades de criação, um time espaçado em campo, um time com pouquíssimas jogadas trabalhadas, vez ou outra conseguia uma triangulação, uma troca de passes, gerava alguma jogada, mas de resto muito pouco. O trabalho do Ailton Silva mostrou muito pouco. Eu sempre digo, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele vive uma insanidade em relação a treinadores. É impossível você dizer em 5 jogos que o trabalho foi péssimo. Mas pareceu, né? A decisão pareceu a diretoria do Sergipe adiantando o inevitável. A sensação que todo mundo tinha era que o Ailton Silva não iria durar. Mesmo com 5 jogos, que repita muito, muito pouco. Muito pouco. Mas a sensação que ficava era essa, que o time ia ter dificuldades para evoluir. E a diretoria do Sergipe adiantou o processo. Eu cheguei a comentar aqui no vídeo em que o Ailton Silva foi contratado, né, no vídeo pós-contratação, que a minha preocupação existia muito no setor ofensivo, porque ele, como treinador do Itabaiana em 2024, teve dificuldades nesse sentido. E de novo elas se repetiram. Além também da defesa muito instável, que tomou gol em todos os jogos, com muitos vacilos defensivos. Sergipe teve muitos problemas. E repito, o Ailton Silva para mim é um dos menores deles, diante de todo o cenário administrativo que o time vive. Mas ele também teve sua parcela. Não concordo em qualquer contexto, a não ser algo muito grave, né? Que um treinador caia com 5 jogos,
mas no contexto que o Sergipe vivia, parecia algo inevitável e acabou acontecendo. Todo mundo estava com essa sensação de que em algum momento o Ailton Silva ia cair, mais cedo ou mais tarde, e aconteceu até mais cedo. Não só o Ailton Silva caiu, mas tivemos desligamento de jogadores, né? A gente viu na nota. Bambam, Berg, Igor Leonardo, Lucas Straub. O Berg, assim, minutagem nula praticamente, é muito difícil avaliar, né? Não tem como falar sobre essa contratação. O Bambam, e aí falo até pensando no lado humano também do atleta, que é importante, eu torço para que ele se recupere e realmente acabou sendo o melhor para as duas partes esse desligamento. Para o Sergipe, que estava com muita dificuldade de encaixar o Bambam no estilo de jogo, e para o Bambam, que também estava com dificuldade de se encaixar. E a relação com a torcida azedou muito rápido, né? O Bambam chegou com parte da torcida ali com uma certa esperança de que ele fosse o homem-gol do time, e no último jogo contra o Falcon ele já foi vaiado. O Bambam estava claramente destoando, né? Se você visse os jogos do Sergipe, óbvio que o time todo estava mal, né? Não só o Bambam. O ataque não vinha entregando bem, mas dos nomes de ataque você percebia, né? Você via Reni Max, você via Léo Fernandes fazendo algo em alguns momentos e o Bambam estava destoando, né? Ele não estava conseguindo entregar algum tipo de impacto, não só gols, né? Mas impacto mesmo dentro do jogo. E a relação com a torcida, como eu falei, azedou muito rápido. Dele ser vaiado, dele ser muito cobrado, de críticas muito diretas. Então eu entendo que nesse contexto de pressão seria muito difícil ele reverter isso. E o Sergipe iria acabar carregando um problema que ele não precisa carregar. Já são muitos, inclusive. Então eu entendo e acredito que acabou sendo melhor, tanto para o atleta quanto para o Sergipe. Aí a gente fala de Igor Leonardo e Lucas Straub. E essa parte me preocupa muito. Porque se você prestar atenção na nota que nós passamos por ela agora há pouco, a nota deixa muito claro que os dois atletas pediram desligamento. Isso é uma questão. O Lucas Straub, ele teve seus momentos, né? Acabou até expulso no último jogo contra o Falcon, numa besteira, numa confusão que ele arrumou com o Elivelton, o atacante adversário. Mas, no geral, vinha sendo o melhor zagueiro do Sergipe, vinha entregando um desempenho ali razoável. E o Igor Leonardo, torcedor do Sergipe, já sabe, desde o ano passado, um goleiro extremamente confiável e vinha sendo esse ano de novo. Contra Carmópolis, contra Itabaiana, fez defesas fundamentais que deram pontos importantes para o Sergipe. Esses dois jogadores saírem por pedirem desligamento acaba deixando muito claro que não estão observando um projeto ali. Óbvio que tem também questão de proposta, né? Eles recebem propostas de outros times, propostas de um valor maior, e aí o Sergipe não tem como cobrir. Beleza, isso é do jogo, faz parte. Mas se o jogador ele tá num contexto em que o time está encaixado, em que o trabalho técnico rende, em que administrativamente está tudo certo, em que as coisas estão caminhando, se o jogador está nesse contexto, ele vai pensar duas vezes antes de uma proposta ser concretizada para outro lugar, né? Teria que ser uma proposta realmente irrecusável. No contexto que o Sergipe vive, não precisa. Uma proposta razoável, para um contexto de time razoável, já é capaz de tirar um jogador importante do Sergipe. E foi o que aconteceu com o Igor e com o Lucas, observando certamente melhores possibilidades de carreira. E isso é muito preocupante. Como eu falei, quando você tem dois jogadores que são pilares do seu time, que são peças importantes, titulares absolutas, e eles saem por pedirem desligamento tão cedo na temporada, que uma coisa é quando você tem um estadual já a todo vapor, você tá arrebentando e outro time vai lá e te compra. Outra coisa é quando você tá tão cedo na temporada. Isso é um péssimo sinal, um indicativo muito ruim de que são jogadores importantes que não estão vendo futuro naquela situação. E como que fica? Até pensando em reposições também, olhando principalmente para a zaga. O Lucas Straub saiu, hoje o Sergipe tem como zagueiros, basicamente, Lucão e Ramon. Dois zagueiros que não passaram nenhuma confiança para a torcida quando estiveram em campo. O melhor de todos eles ali, o que mostrou mais consistência em desempenho sobre o Straub, pediu para sair. Tem que repor, mas o Sergipe vive uma condição financeira difícil. Vai conseguir repor a altura? É muito complicado, né? Você perder esses dois jogadores por desligamento próprio, por pedido deles, talvez seja mais impactante até do que perder o técnico. Porque o técnico ali, você consegue um outro treinador num momento ali de austeridade, ele pode mobilizar ali a equipe de maneira mais direta e imediatamente trazer algum tipo de resultado. Mas você perder jogadores pilares traz muito problema. E esses dois desligamentos são péssimos para o Sergipe. E por serem desligamentos vindos
por parte dos atletas indicam um cenário ruim, um cenário interno ruim. Aí eu parto para o terceiro e último ponto, que é a questão da diretoria. Eu costumo dizer, e não só eu, né, vários analistas, quando a gente fala de qualquer cargo de gestão, seja presidente de clube, seja presidente de país, né, um cargo majoritário, né, politicamente falando, em empresas, independente do cenário, sempre existe um período, quando entra uma nova gestão, de uma certa, entre aspas, lua de mel. Um período ali de algum tempo em que, pensando no clube de futebol, por exemplo, em que a diretoria é apoiada pela torcida, em que a diretoria tem um certo respaldo até midiático da crítica esportiva para tomar decisões novas, porque é uma gestão nova chegando. Principalmente quando é uma gestão que vem de oposição, que vem com aquele cenário de mudar tudo o que está acontecendo ali e tudo mais. O Júnior Torres, presidente do Sergipe, chegou nesse contexto. Chegou num contexto relativamente favorável nesse sentido em relação à opinião, né? Boa parte da torcida estava apoiando, né? Se você observasse as manifestações, você tinha muitos torcedores dando esse apoio, dando um voto de confiança, torcendo para que as coisas mudassem minimamente a partir dali. Nós estamos indo para o final de janeiro e essa lua de mel acabou. Se você olhar as reações da torcida, né, aos últimos jogos, às últimas decisões, também a essas dispensas, né, em massa que aconteceram, a torcida já não tem mais lua de mel com a gestão. A gestão do Sergipe já está muito pressionada. E isso é um ponto muito importante. O Júnior Torres é um presidente que está chegando agora, é um cara novo nesse meio, e a gente não sabe como ele vai reagir a isso. Mas fato é que logo de cara na gestão já acontece a primeira crise. E a impressão que me dá é que a diretoria do Sergipe não está sabendo o que fazer. Não está sabendo como reagir. Na forma como lidou com a questão de montagem de elenco e a pressão da torcida, e muito já se falava do Ailton Silva, e foi ficando, e de repente agora sai, a decisão sai 2 dias depois do jogo e tudo mais. Me passa a sensação de que a diretoria do Sergipe não sabe o que fazer. Tá meio perdida ali no negócio. E isso é terrível, porque tudo que você precisa numa situação de crise é um norte. Beleza, estamos em crise. Mas tem um norte aqui, tem algo pra gente se espelhar, tem uma situação aqui que é minimamente razoável. O torcedor do Sergipe não enxerga isso, enxerga uma situação caótica. E eu não vejo hoje a torcida do Sergipe confiando que a gestão vai mudar isso. A torcida do Sergipe, é bem verdade, está muito saturada de anos de gestões ruins, de anos de problemas e de anos de times que entregam abaixo do que poderiam. O Júnior Torres tem pouquíssimo tempo. Ele não é, como eu falei lá do Ailton, né? Um santo milagreiro, não ia resolver os problemas do Sergipe em 1-2 meses. Mas fato é que em 1-2 meses, a empolgação que parte da torcida tinha mingou. E como que a diretoria vai lidar com isso? E a gente tem que citar também, óbvio, não é só o presidente, mas tem quem monta esse elenco. Principalmente pensando nos nomes do Nelson Lima, que é o diretor executivo, e do Diogo Andrade, que é analista de mercado. São 2 pessoas pelas quais a montagem de elenco passa diretamente. E o elenco tem muitas lacunas e problemas. Essas pessoas, nessa hora, também precisam ser cobradas. Também precisam ser citadas. Porque o trabalho também passa diretamente por elas. E não tem sido um bom trabalho até o momento. E a torcida tem sentido isso. Então o Sergipe está numa situação meio obscura. Porque vem resultados ruins, vem crise, tá sem treinador, perdeu jogadores importantes por pedido próprio, a diretoria parece um pouco perdida, é um time numa situação financeira muito difícil para poder repor com contratações importantes. O que vai fazer o Sergipe? Óbvio, é futebol, as coisas podem mudar muito rápido. O Sergipe tem um jogo dificílimo agora contra o Dourense em Nossa Senhora das Dores e depois tem um clássico contra o Confiança. Se ganha os 2 jogos, vira a chavinha completamente, muda, o Sergipe vai ter um pouco mais de paz. Mas se não ganha os 2 jogos, principalmente se perde o clássico, aí afunda. Aí vira crise total. O Sergipe tá a uma fagulha de uma crise. Assim, não que já não seja uma crise no momento, mas de uma crise ainda mais pesada. E como que a diretoria vai ter jogo de cintura para lidar com isso? Eu penso até no futuro do Júnior Torres como presidente do Sergipe. E quando eu falo futuro, é importante amarrar aqui e dizer: não é que ele vai cair amanhã. Não é isso. Não é questão de continuidade de mandato. Mas de futuro no sentido administrativo, de decisões mesmo. Como que essa gestão vai lidar com esses problemas? É uma gestão que me parece, nesse primeiro momento, um pouco perdida sem saber o que fazer. E ela precisa saber o que fazer, senão a situação piora ainda mais.
De qualquer forma, é isso. É um Sergipe que encontra poucas respostas, que tem poucas possibilidades e precisa trabalhar nessas poucas possibilidades para sair do buraco. Mas é um ano que para o torcedor do Sergipe já começa cheio de problemas e preocupações. E a gente nem bateu fevereiro ainda. É futebol, como eu falei, as coisas podem mudar. Tem o estadual aí num formato de mata-mata, com jogo único ali na segunda fase. As coisas podem mudar radicalmente, mas no momento o torcedor do Sergipe não encontra nenhum norte. E isso deixa todo mundo bastante angustiado e muito preocupado com os próximos passos. Eu particularmente não tenho ideia de quais vão ser os próximos passos do Sergipe. Mas a coisa definitivamente não anda boa e para sair disso não vai ser fácil, não vai ser com uma decisão simples. Exige um esforço conjunto de todo mundo. É isso, passei de forma mais direta aqui por algumas questões relacionadas a Ailton Silva, a diretoria do Sergipe, a situação atual e vamos ver quais vão ser os próximos passos tomados pela equipe colorada. Vou vir aqui com outro vídeo essa semana para poder falar da rodada do Campeonato Sergipano, da situação de outros times. Quero falar do Itabaiana, que não vem bem também, mas isso é assunto para depois. No mais, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até o final e até a próxima. Valeu!